Muito bem, tempo e dinheiro no ar, nós estamos com um tempinho e nós vamos atualizar os preços das commodities, porque está acontecendo nesse instante extrema volatilidade, porque às 15 horas deverá sair as novas taxas de juros americanas e os mercados estão ouriçados, estão subindo forte, principalmente pelas informações de falta de chuvas no Corn Belt no momento do fechamento da safra americana e os preços estão subindo. Nós vamos recorrer à editora de grãos do Notícias Agrícolas, a Carla Mendes, que já está conosco. Carla, muito boa tarde, muito obrigado pela sua atenção. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os amigos do programa Tempo e Dinheiro. Sempre um prazer estar contigo, João. Nesse momento realmente muito importante para a formação dos preços, com as notícias que certamente você vai nos atualizar. Mas antes, Carla, vamos mostrar como é que estão os preços em Chicago em tempo real nesse instante. Olha, a soja está subindo 40 pontos do primeiro vencimento, que é o outubro, e esse que está na tela aí é o novembro, sobe 2,22% a 14,13. Fica muito claro a gente deduzir que é falta de chuvas no Corn Belt nesse instante. O milho sobe 0,73 a $6,01, o trigo $7,96 por bushel, o café alta de 2% a 217,55 a libra-peso, o açúcar está em queda de 0,29% a 17,40, mas o algodão sobe 0,60% a 95 cents a libra-peso. O petróleo tem alta de 2,54 a $97,40 o barril e o ouro a $1.719 a onça Troy, leve alta. E para encerrar os preços, o câmbio, Davi, como é que está o dólar nesse instante? 5,30. 5,30, queda de quase 1%, tirando, portanto, os reais da saca dos produtores que precisam negociar hoje. Carlinha, nos atualize quais são as últimas informações da condição da safra americana. João, eu só quero, antes disso, complementar com duas outras cotações que são importantes para a gente entender esse movimento. O contrato mais negociado do farelo de soja na Bolsa de Chicago sobe agora 2,1%, que é o dezembro, com $426,50 por tonelada curta, e o óleo de soja, 59 cents mais 22 por libra-peso no mais negociado, 2,2% de alta. Nos Estados Unidos, o que a gente tem, né, João? Na segunda-feira, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma redução clara e bastante importante do índice de lavouras em boas ou excelentes condições, para milho e para soja. Nos dois casos, a gente teve essa repercussão logo na terça-feira, o relatório sai na segunda, e o que a gente pode perceber, João, as chuvas, elas chegam ao Corn Belt, mas mais a região leste do cinturão. Então, ali os estados de Iowa, de Illinois, de Indiana, Ohio, uma parte do Missouri, do Kentucky, vão recebendo boas chuvas. Na sequência, a gente olha para o norte e para o oeste do Corn Belt, João, ali a situação está mais crítica. As chuvas são mais limitadas, são menos volumosas, são mais esparsas quando acontecem, então essa falta de regularidade, de volume das precipitações traz essa preocupação. E a atenção maior se dá para o milho neste momento, porque é julho, o mês mais importante para a definição da produtividade da safra americana de milho, só que a gente está começando agosto, que é o mês mais importante para soja. E quando a gente traz as previsões, né, os mapas climáticos atualizados, a gente vai ver esse corredor de chuvas, como eu falei, com maiores volumes concentrados a leste dos Estados Unidos, embora agora comece a pegar os estados de Oklahoma e do Texas, que precisavam muito dessas chuvas, nos próximos 7 dias. Então, de hoje a 3 de agosto. Quando a gente olha, João, para um pouquinho mais alongado, e a gente vai ali para as anomalias, né, nos mapas de anomalias de 1º a 5 de agosto, temperaturas acima da média para todos os Estados Unidos, incluindo o Corn Belt, portanto, e é onde o calorão vai se concentrar, é pico do verão nos Estados Unidos. E quando a gente olha para as chuvas nesse mesmo período, chuvas abaixo da média para toda a região produtora de grãos lá dos Estados Unidos. Então, parte das altas que a gente observa hoje são um reflexo dessa preocupação com o clima, João. Claro, então é isso que a gente está mostrando, os preços estão refletindo isso que você está dizendo. Agora você conversa com os analistas, tanto brasileiros quanto americanos, e qual é a sensação que você tem do pessoal que está olhando e vivenciando esse clima lá no Corn Belt, Carlos? João, o que é possível a gente saber, né? Que
Número 1, a gente vai ter uma safra regular nos Estados Unidos. Quando eu digo regular, não é uma super safra que vem para equilibrar as relações com a demanda. A demanda, por soja principalmente, ela está um pouco mais tímida esse ano, mas ela acontece. E a gente veio já da safra 2021 e da 21-22 com estoques ajustados, tanto de soja quanto de milho. Então, essa safra que chega dos Estados Unidos, que para a soja já vai ser inevitavelmente menor do que o inicialmente projetado por conta daquela revisão diária que o USDA fez para menos no seu relatório de 30 de junho, já traz uma preocupação. Então, a oferta de soja, ela continua restrita, ela continua limitada, só que a gente vai ter que olhar na outra ponta, né, que é a questão da demanda, como vai ficar o consumo, como vão ficar as margens de esmagamento na China, como vai ficar a questão do crescimento econômico chinês e global, para a gente entender. Para o milho, a gente já tem uma safra que é menor do que a do ano passado, né, para os americanos, e a gente tem uma safra que, como eu falei, é uma safra ok. Lá no comecinho da safra, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o Carlos Cogo, ele me falou, Carla, uma safra cheia dos Estados Unidos ainda seria insuficiente, uma safra grande ainda seria insuficiente para equilibrar essas relações, e não vai ser uma safra grande, robusta, é uma safra regular. Então, as relações de oferta e demanda, elas ainda estão desequilibradas. De outro lado, nós temos ali 2 engenheiros agrônomos que deram entrevista ao Notícias Agrícolas para o Guilherme Dorigatti essa semana, brasileiros visitando lavouras americanas, e puderam perceber que realmente essas regiões a oeste, a norte, são as regiões que precisam de mais chuvas, mas há locais onde as lavouras estão em boa forma, tem vigor, tem tudo mais, e é o caso de Iowa, principalmente, que é o maior estado produtor de milho dos Estados Unidos, né? Iowa é o maior de milho, o segundo maior de soja, Illinois o maior de soja, o segundo maior de milho. Nesses 2 estados que a gente tem que ter atenção, João, porque são eles principalmente que mexem com a média final da safra americana. Eu estou olhando aqui os preços em tempo real, através da Investing, mostrando que lá para novembro o preço da soja está alto, mas está diminuindo essa puxada. Estava 14,12, agora está 14,9, mas uma alta muito forte, o que leva a gente a pensar, né? E a gente não tem bola de cristal, ninguém tem, né? É um dilema para o produtor, né? O que fazer com esses preços, né? Põe o lucro no bolso agora ou espera subir mais? A gente bate aqui no tempo e dinheiro, né, Carla? Dessa possibilidade, dessa alternativa que o produtor tem de travar os seus preços. Né? Porque faz a média dentro da porteira, trocando sacas para manter o custo, beleza. Mas como é que garante esses preços altos? Não adianta só falar, ou torcer, ficar vendo. Tem que botar essa diferença no bolso. E a gente insiste muito para que o produtor faça travas. Não vai vender? Eu acho que não deve vender mesmo, porque os preços estão explodindo por esses problemas que você está relatando. E também pela questão econômica, que vai saber o que o Fed, o Banco Central Norte-Americano, vai dizer daqui a 1 hora, né, se vai aumentar, provavelmente vai aumentar forte a taxa de juros. Eu acho que os produtores têm que segurar e esperar. Agora, né, ninguém garante, então, antes que caia, né, que desça desse nível forte, faça uma trava e põe o lucro no bolso. Acho que é a melhor recomendação, né, Carlos? Total e completamente, né, João? A gente está vendo o contrato novembro, que é o contrato de referência para os americanos, é o mais negociado agora em Chicago, voltando ao patamar dos $14 por bushel. O Vlamir vem falando bastante sobre esse intervalo que os preços vão respeitar, e eles vão efetivamente respeitar essa condição. Então, 14 e 14, a gente está com 14,9, né? O senhor acabou de falar. É um preço que, cruzando com o dólar e olhando para os prêmios, remuneram adequadamente o produtor, mas ele precisa ter planejamento comercial para fazer isso, né, João? Que é essa proteção que o senhor fala todos os dias. É o hedge, é o mercado de opções, é o barter, mesmo que ele queira fazer o barter. E a gente já sabe que a soja 22-23 do Brasil vai ter custo de produção recorde. Essa semana a gente também trouxe o IFAG, o Instituto para o Fortalecimento do Agronegócio do Goiás, falando em R$10 mil por hectare no custo total da produção de soja, João. Então, sim, tem que fazer a proteção do seu preço. Alqueire, Carlinhos. Pois não? A informação que eu tenho é que é 10 mil por alqueire. Pois é. Aqui a gente tem... Não, você tem razão, é hectare mesmo. Hectare, custo total, né? Aí a gente foi para a Bahia, uma situação semelhante. Então, quer dizer, sim,
É o planejamento comercial. E olhar, João, eu sempre falo muito isso aqui no Bom Dia Agronegócio. A gente tem que olhar para alguns fatores que estão ali nas margens do mercado, que é a questão do farelo nesse momento. Por que o farelo está subindo desesperadamente desde segunda-feira? Porque os argentinos estão segurando a soja como se fosse ouro, né, João? E nesse momento é o ouro para a economia argentina. Porque a economia do país está em frangalhos, a gente vê um cenário completamente fragilizado, uma moeda muito, muito agressivamente desvalorizada, e o produtor que tem soja está segurando. Nesse segurar a soja, a gente tem uma redução acumulada no esmagamento de soja da Argentina, que é o maior produtor exportador global de farelo e de óleo, e a gente vai ter um impacto direto no farelo. Uma possibilidade de redução do esmagamento de farelo na Europa, de oleaginosas na Europa, que é o maior consumidor global de farelo, vai ter que comprar, portanto, mais farelo pronto, puxa o farelo, e dificuldades logísticas lá nos Estados Unidos, para também entregar o farelo. Quando a gente tem tudo isso, a gente reduz o esmagamento, a gente tem uma preocupação ali com a oferta de óleo, mais a alta do petróleo, mais a alta dos preços do óleo de palma hoje na Indonésia, na Malásia, vai puxar. Então, esses fatores precisam ser acompanhados. O preço da soja grão, ela tem uma influência do farelo e do óleo que às vezes passa despercebido durante o dia, né? Mas a gente precisa olhar para esses dois mercados também, porque eles estão ajudando nesse movimento de recuperação, que pode ser, mais uma vez, como aconteceu nas últimas semanas, fragilizado pelo mercado financeiro. A depender do que o Federal Reserve e o Jerome Powell vai trazer para nós agora às 15 horas Brasília, nas entrelinhas dos seus discursos, né, João, que estão previstos aí, a gente sabe que muita coisa pode acontecer, que pode, novamente, provocar um movimento de saída, né, de fundos se desfazendo das suas posições de commodities para migrar para outros ativos que naquele momento sejam mais rentáveis. Então, todas essas informações que estão às margens do mercado, elas precisam ser colocadas na ponta do lápis para o produtor fazer essa proteção no final do dia. Ok, Carla Mendes, bela análise, show de informações. Às 15 horas, a Carla Mendes, a equipe do Notícias Agrícolas, vai lhe passar, a meu amigo telespectador, a posição do Jerome Powell, o homem forte do Banco Central norte-americano, que pode mudar as cotações. Carla, muito obrigado pela sua participação. 15 horas, todos atentos ao Notícias Agrícolas e vamos em frente. Muito obrigado. Ô, João, tem um recado para o senhor aqui da redação. Opa! Diz que é para o senhor levar mais ou menos umas 5 caixas de lenço, porque o documentário que o Lucas Santos e o Alexander Horta estão finalizando, tá finalizado já, João. A gente só sabe spoilers. Vão deixar o senhor emocionadíssimo sexta-feira, hein? 25 anos de história, Batista. Já sou uma manteiga derretida. Já vem mais emoção. Sexta-feira, todos atentos, portanto, na nossa transmissão do nosso evento importantíssimo, Dia do Produtor Rural, Dia do Agricultor e Dia do Notícias Agrícolas. Carlinha, vamos em frente, muito obrigado. Vamos em frente, João. Muito bom. Carla Mendes, show.